Nosso texto está em Judas, versículo 3. Vou iniciar lendo apenas esse texto. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Quantas vezes foi entregue aos santos? Amém. Eu vou ler só essa parte de exortando-vos e os irmãos completam. Amém? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mas é exatamente isso. Meus queridos, então, o livro de Judas, irmãos, é um livro curtíssimo. Ele só tem um capítulo. Na verdade, ele não tem capítulos. Ele tem apenas versículos. Mas é um livro de uma profunda, vamos dizer assim, ensinamento, de uma profundidade muito grande. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, o livro de Judas, irmãos, ele é muito importante para nós. E eu fico, assim, abismado com a humildade de Judas. Porque Judas era irmão de Jesus. Por isso que é Judas o outro, não é? Porque não é Judas Iscariotes, é Judas, o irmão de Jesus. E no início da carta, irmãos, ele diz que é servo de Jesus. Ele sabia qual era o seu lugar. Você está entendendo? Apesar de ser irmão de Jesus, de fato, ele cresceu com Jesus. Ele, com certeza, aprendeu o mesmo ofício de Jesus. Ele conviveu durante aqueles 30 anos com Jesus, né? Jesus apenas como homem, sem fazer milagre, apesar de ser Deus também, não é? Mas ali, durante aqueles 30 anos, apenas como um homem, não fez milagre algum. E depois, nos 3 anos e meio que Judas conviveu com ele, vendo ele como Messias, vendo-o como Messias, fazendo milagres, pregando a palavra, mas ele sabia o seu lugar. Ele disse que era servo de Jesus. Ele preferiu dizer que era irmão de Tiago, que é o outro irmão de Jesus, do que dizer que era irmão de Jesus. Você está entendendo, irmãos? A humildade de Judas é tremenda. E o seu livro, meus queridos, é de uma profundidade tremenda, porque ele cita as coisas aqui que não estão nas outras partes das Escrituras. Tem um trecho aqui, inclusive, que ele cita um livro que se perdeu, não é? Que algumas pessoas acreditam que acharam, mas não é o mesmo livro. Enfim, irmãos, e o livro de Judas, ele é tremendo. A epístola de Judas, ele é tremendo, irmãos. E o objetivo da sua carta, em primeira instância, é alertar contra os falsos mestres e edificar a igreja, mas também conclamar o povo a batalhar pela fé. Aí você pode pensar assim, mas pastor, por que isso é importante para mim hoje, irmãos? Nós estamos vivendo num tempo cheio de falsos profetas. É ou não é, irmãos? Num tempo em que nós devemos saber qual é o nosso lugar e também nós devemos saber que devemos lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, ou seja, não é qualquer fé, não é uma fé variada, diluída, é a única fé que o Senhor nos deu, a fé no Evangelho, no sacrifício de Jesus, amém, irmãos? Então, meus amados, nós temos que entender, meus queridos, que a nossa fé hoje é constantemente desafiada, é ou não é, meu irmão? Porque hoje qualquer mané se diz usado por Deus. Não é? Eu estava conversando com um homem hoje que disse para mim, um crente, né? Que disse para mim assim, rapaz, o lavador de carros foi usado por Deus para mim. Esse homem que eu estava conversando é um homem muito amado por mim, gosto muito dele, mas totalmente equivocado. E eu olhei para ele e disse, era crente? Não, ele simplesmente, fumando cigarro mesmo, ele pegou e disse para mim algumas coisas e foi de Deus. Então, irmãos, as pessoas estão confusas, não sabem mais o que é de Deus. Qualquer coisa, não é, irmãos, que se diga que seja positiva é de Deus. Não é assim, meu irmão? E a gente vê todo esse caos que está existindo e eu e você temos que permanecer firmes na fé que uma vez, ele citou ainda a harpa, uma vez foi dada, né? Uma vez foi entregue aos santos, né? Pela fé que uma vez me foi dada, né? Mas
Está dentro do contexto. Então, meus queridos, nós precisamos realmente ter uma fé, não é, que nos leve cada vez mais para perto de Cristo. Nós precisamos aprender, irmãos, a discernir as coisas. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a perseverar na fé e a confiar na soberania de Deus. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos falar nessa noite. Depois de nós entendermos o propósito, não é, da Epístola de Judas, nós vamos aprender a aplicar essas verdades, não é, que ele fala, esses ensinamentos à nossa vida. Irmãos, o ensinamento de Judas é muito profundo, mas eu aqui elenquei 3 dos grandes ensinamentos que tem muito mais, mas eu elenquei 3 ensinamentos para nós, amém, queridos? Que eu garanto que vai ser de muita valia para nós. E o primeiro, irmãos, que nós encontramos aqui é a advertência de Judas contra os falsos mestres. Versículos 3 e 4. Acompanhe comigo, irmãos, o que é que diz a palavra. Amados, quando empregava toda a diligência para vos escrever acerca da nossa comum salvação, senti que era necessário escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé, de uma vez para sempre foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você pode pensar assim, mas é tão fácil falar de falsos profetas. Mas você já parou para pensar, irmãos, a quantidade de falsos profetas que existem no nosso meio? Pessoas até que não sabem que são falsos profetas. Existem muitos que sabem que são falsos, estão mentindo, né? Como aquele que disse que construiu uma mansão, né, para ele no reino espiritual. Você já viu aquele galeguinho, o apóstolo Mateus alguma coisa, que tem uma barbinha assim, e ele diz que ele vai constantemente, toda semana, lá no reino espiritual, né? Inclusive ele disse que aquele pastor, né, que foi assassinado pela Flor de Lis, ele encontrou, esse profeta encontrou ele lá no céu. Aí foi criticado, logicamente, nas redes sociais, e ele disse, olha, está na Bíblia que ele não pode vir a mim, mas eu posso ir a ele, né? Então esse camarada seria cômico se não fosse trágico, né, irmãos? Então, veja só, esse camarada, ele sabe que ele é um falso profeta, mas existem aqueles, irmãos, que estão enganados, não é assim, meu irmão? E acabam enganando sem saber. Então, irmãos, a incidência de falsos profetas é grande. Inclusive, irmãos, a quantidade, né, o aumento, o acréscimo dos falsos profetas é um dos sinais da volta do Senhor. Se você ler Mateus capítulo 24, você vai ver lá, o primeiro sinal é justamente isso, né? Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, não é? Dizendo ser o Cristo, então falsos profetas. E é por isso que é de suma importância nós entendermos isso, irmãos. E aqui o texto de Judas, ele começa dando algumas características a esses falsos profetas. O primeiro, irmãos, é que diz assim, indivíduos se introduziram com dissimulação. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui, irmãos, é que esses falsos profetas se introduzem em nosso meio. Amém, irmãos? Não são os falsos profetas lá de fora, Joseph Smith, do mormonismo, Charles Taze Russell, das Testemunhas de Jeová, não é? William Branham, do Tabernáculo da Fé. Não, meu irmão, são pessoas que estão em nosso meio, amém? Se introduziram em nosso meio, por isso que o ataque é muito mais fácil para eles, né? E muito mais prejudicial para a igreja, porque eles se introduziram em nosso meio. E como eles se introduziram? Judas diz aqui, com dissimulação. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que eles se introduzem em nosso meio parecendo ser crentes. Você está entendendo, meu irmão? Pessoas que têm os trejeitos, a voz, a fala, as línguas, todo o trejeito, né, evangelicalês, e a gente acredita que essa pessoa realmente é um cristão, mas os seus frutos dizem quem ele é, não é? Como eu já preguei aqui recentemente na igreja. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso.
Nós temos que saber se as pessoas que estão ministrando a nós realmente têm autoridade para isso. Eu não posso pensar, meu irmão, que uma pessoa toda suja, entregue ao pecado, não é? Que não recebeu Jesus como Salvador, que Deus o usará para mim. Não, meu irmão. Muitas pessoas gostam de citar, quando se fala isso, a burra de Balaão. Ora, se Deus usou uma burra, por que não usaria qualquer um? Irmãos, a burrinha de Salomão, de Balaão, não é? A burrinha de Balaão é um ser irracional. Ela não tem pecado, os irmãos estão entendendo? Porque ela não tem consciência do pecado, ela não tem pecado, portanto ela não tinha do que se arrepender. Os irmãos estão entendendo, irmão? Mas uma pessoa toda suja, entrega ao pecado, não tem autoridade para falar de mim a respeito de Deus. Ou da parte de Deus, você está entendendo, meu irmão? Uma pessoa para ministrar a minha vida e a tua vida, ela tem que estar alinhada ao trono de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Eles se introduzem dissimuladamente. E olha só, irmãos, o nosso irmão Judas chama de ímpios. Ele não chama eles, os falsos profetas, de iníquos, que são aqueles que conhecem a Deus, mas que quebram a lei, né? Mas os chama de ímpios. Isso quer dizer que eles nunca receberam o evangelho. São pessoas dissimuladas em nosso meio. Você está entendendo, meu irmão? Nunca receberam o evangelho. Pessoas que vivem décadas e décadas sem saber de fato o que é a graça de Deus. E eles vêm, meus queridos, querendo distorcer a nossa fé, distorcer a graça de Deus, porque olha só, ele diz assim: homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de Deus. Irmãos, não é exatamente o que nós estamos vendo? É ou não é, meu irmão? Hoje eu vi um vídeo que eu fiquei abismado, quer dizer, nem tanto, né, em se tratando da pessoa envolvida, mas um ser, né, que se identifica como mulher, mas não é, e outra influenciadora, né, falando de pessoas famosas que ambos pegaram, uma sem falar o nome, né, a que se identifica como mulher, e a outra acabou dizendo: aquele pastor Kleber Lucas, né, eu e ele tivemos uma fé e foi tão bom. E a gente fica assim, né? A pessoa, meus queridos, de Kleber Lucas, se você for atrás, ele vai dizer: não, mas peraí, sei lá, ele pode dizer, mas Salomão teve 1000 mulheres. Não é assim, meu irmão? E as pessoas por aí, meus queridos, estão consumindo esse tipo de ensinamento. Se você for buscar os vídeos, né, não os livros de Caio Fábio, porque tem alguns deles e são bons, né, no tempo que ele era crente, por assim dizer, mas se você for atrás dos vídeos de Caio Fábio, você vai ver, meus queridos, ele falando que, por exemplo, não existe essa questão de casamento. Se um homem gosta da mulher, vai lá e, né, se junta e acabou-se, não é? Para os irmãos terem noção, bebidas alcoólicas, o que é isso, não é? Uso de drogas, homossexualismo, ele mesmo se gaba de ter um filho, né, nessa condição de ser homossexual, nada contra, não é? Cada um tem liberdade de ser o que é, mas um pastor evangélico cristão se orgulhando. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? E as pessoas estão consumindo isso. Eu estava num show, né, em que a banda dos meus filhos tocou, um show de rock cristão, e tinha um grande amigo meu, né, que chegou perto de mim e tal, e falando: eu sou de determinada igreja, mas eu sou assim, sou dessa igreja, uma igreja tradicional, né, de uma fé reformada. Entretanto, eu vou mais na linha de Caio Fábio. E o camarada é muito amigo, muito amado, mas extremamente mundano, porque as pessoas estão consumindo isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então eles distorcem a graça de Deus para justificar os seus pecados, e nós temos, irmãos, que ter cuidado com essas pessoas. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Nós devemos conhecer as Escrituras para, de fato, rechaçar os seus ensinamentos. E aí, irmãos, depois de saber desses perigos espirituais que nos rondam, nós temos que saber que é essencial fortalecer a nossa fé. Amém? E eu quero perguntar a você: como está a sua fé? Pastor, minha fé está em ordem, porque eu estou orando, estou pedindo a Deus isso. Não estou falando disso. A sua fé, sua intimidade com Deus, a ação de Deus na sua vida, como está? E como está a sua ação para com Ele? Ou seja, a resposta daquilo que Deus fez por você. Como está a sua fé? Sua intimidade com Deus. Irmãos, porque o nosso irmão Judas, ele faz um apelo à perseverança na santidade. Amém, queridos? Versículo 20 em diante, olha só o que é que diz as Escrituras. Versículo 20, a palavra de Deus diz assim: vós, porém, amados,
edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, o nosso irmão Judas, ele fala a respeito da perseverança na santidade. Eu quero que você observe, irmão, a expressão que ele usou: guardai-vos no amor de Deus. Nessa geração pervertida e corrupta e que nós estamos vivendo, que os crentes não têm mais separação do que é santo e do que é profano. Eles costumam dizer que não existe essa divisão entre santo e profano. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eles dizem que não há, né? Eles dizem que é a mesma coisa. Tanto faz viver no mundo quanto no reino espiritual, é a mesma coisa. Mas há uma divisão entre o santo e o profano. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, nessa geração que vive assim, o nosso irmão Judas diz: ei, guardai-vos no amor de Deus. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Por causa do amor de Deus para mim, eu devo me guardar. E eu devo me guardar neste amor. Ou seja, recebendo este sacrifício que Jesus fez por mim e me mantendo em santidade. Irmãos, a santidade, ela não é algo externo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Entenda o que eu vou dizer. A santidade, ela é algo interno, ela vem de dentro e desemboca fora. Porque, irmãos, quando de fato eu estou envolvido nesse processo de santificação, de me parecer cada vez mais por Cristo ou com Cristo, irmãos, eu não posso vestir qualquer coisa, eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso andar em qualquer lugar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas vem de dentro para fora. Não é o contrário como é pregado por aí, de fora para dentro. A pessoa recebe Jesus e diz assim: ei, não use bermuda, as mulheres não cortam o cabelo, os homens não jogam futebol e dê glória a Deus. Não é assim, meu irmão? O discipulado por aí. Então é tudo externo. Mas aí, irmãos, nós temos que entender: guardai-vos no amor de Deus. Vem de dentro para fora. E nós temos que nos guardar nessa geração pervertida e corrupta. Isso quer dizer, meu irmão, que eu devo andar no meio dessa geração, porém não posso me corromper com ela. É o que Paulo diz lá em Romanos 12. Não é verdade, irmãos? Romanos 12, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma, andem no mundo, mas não sejam como eles. Então guardai-vos no amor de Deus, é perseverar na santidade. Vocês vão estar entendendo, irmãos? É simplesmente não se corromper e não andar no meio dos outros. Porque, irmãos, tem pessoas que dizem: ah, eu tenho fé suficiente para estar sentado numa mesa de bar com uma roda de amigos e não me corromper. Como não? Vocês vão estar entendendo, irmãos? Se no Salmo 1, o nosso irmão salmista, ele diz assim, que nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores, não é assim? E tem um amigo, um grande amigo, pastor Vilar, que ele diz assim: prefiro sentar na roda dos esclarecedores, que ele chama os pastores de esclarecedores, né? Muito interessante, pastor Vilar. Então, irmãos, nós não podemos estar no meio. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos tomar a forma, devemos estar guardados no amor de Deus. Você pode dizer glória a Deus? E olha só, meus queridos, ele fala, não é, que por estar guardado no amor de Deus, vivendo em santidade, eu tenho que salvar alguns, como que arrebatando-os pelo fogo, ou arrebatando-os do fogo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Essa santidade que nós vivemos, né? Essa intimidade com Deus me faz falar do Evangelho. E é justamente o que nós estamos vendo o contrário. As pessoas não falam mais do Evangelho. As pessoas comentam sobre o dorama, o jogo de futebol, né? O seriado que se passou. Não é assim, meu irmão? Sei lá, os comentários da rua, os comentários da política, irmãos, e da política, o crente para gostar de falar de política, né, meu irmão? Os crentes gostam de falar de política, é porque eu sou do lado direito, o outro eu sou da esquerda, o outro eu sou da canhota, da ré, de baixo, de cima. Irmão, cada um tem um negócio, mas você já parou para pensar como as pessoas pararam de falar de Cristo? Não é assim, meu irmão? As pessoas pararam de falar de Cristo porque tem outros interesses. Mas aqui, meus queridos, o nosso irmão Judas diz: ei, essa santidade que você tem perseverado, ela tem que vir para fora, porque nós
Desculpe, nós fomos chamados para ser missionários. Nós fomos chamados para ser instrumentos de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Não, que está em Romanos 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Se você não pregar, quem vai pregar? Vocês vão estar entendendo, irmãos? Aí tem pessoas dizendo, aquela pessoa lá, né, com cigarro na boca, está pregando o evangelho. Vai ver que até está, né? Porque os crentes estão calados. Não é assim, meu irmão? Nós temos que falar do evangelho, meu irmão. E a Bíblia diz a tempo e fora de tempo. Ou seja, cava uma oportunidade, meu irmão, para falar do evangelho, para abrir a sua boca e falar que há um Deus que muda vidas. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? E olha só, irmãos, que ele diz que quanto aos outros, versículo 23, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada com sangue. Ou seja, meus queridos, para pregar o evangelho, ainda que haja uma aculturação, ainda que a gente possa ter alguns elementos, né, da cultura, nós não podemos nos contaminar com ela. Você está entendendo, meu irmão? É como aqueles que dizem assim, com os drogados eu me drogo. Vocês não estão entendendo? Tem pessoas que chegam ao nível disso, porque Paulo falou que com os sábios eu falei como sábio, com os nécios eu falei como os nécios, com um judeu eu me tornei como judeu, e alguns usam esse argumento, meu irmão, aqui o texto é claro, ele diz que nós devemos ter misericórdia deles, porém, meus queridos, nós temos que ser compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada com sangue, ou seja, nós temos que ser instrumentos de Deus, sem nos corromper com essa geração. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Irmãos, a nossa perseverança, ela só é possível porque Deus, em sua soberania, Ele nos guarda até o fim. E esse é o terceiro e último ensinamento que eu quero falar sobre nós, sobre a soberania de Deus. Você sabe por quê, meu irmão, tem tanto crente vacilante? Porque não crê na soberania de Deus. Ele fala, ele canta, Deus é soberano, mas não crê. Vocês vão estar entendendo? Crê que, em última instância, as coisas são resolvidas pela vontade humana. Não é, irmãos? Eu não posso me furtar de falar a verdade para o povo que Deus colocou aos meus auspícios. Meu irmão, a vontade humana não interfere na vontade de Deus. Não frustra o Espírito Santo, não frustra os planos de Deus. Em última instância, meu irmão, a salvação, as coisas não acontecem porque você quer, mas acontece porque Deus quer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se existisse uma bactéria isolada nesse mundo, que ela não obedecesse a Deus, o mundo seria destruído. Uma bactéria. Se houvesse um átomo, eu não sei qual é o menor, né? Átomo, qual é o outro que diz? Próton, não sei qual é o menor deles, mas vamos falar de átomos, né? Se houvesse um átomo rebelde, um átomo que Deus não tivesse um controle sobre ele, o universo inteiro seria destruído. Mas as pequenas criações, elas todas estão submissas a Deus. E eu quero que você leia comigo o versículo 24 e 25, que é a doxologia, né, dessa epístola. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Irmãos, o nosso Deus é soberano. Você está entendendo, meu irmão? Tudo redunda para a glória dele. Eu vou dizer de novo, tudo redunda para a glória dele. Irmãos, aqui em João Pessoa, existia um homem, poxa, esqueci o nome dele, mas ele se apresentava num programa de J. Ferreira. Ele era um cabeleireiro lá do centro. O nome dele está vindo na língua e eu me esqueci, mas enfim, ele era um homossexual muito conhecido, cabeleireiro e tal, e recebeu Jesus. E eu me lembro, irmãos, que ele saiu do programa, porque ele entrava dançando um mambo. Ele era um senhor um pouco gordo assim, era patético, com as unhonas assim, aí ele botava sobrancelhas, né, grandes assim, e vestido como homem, mas dançando, né? Horrível, horrível. Isso ficou na minha mente, eu acho que eu vou levar para o túmulo, porque a visão era terrível. Mas ele entrava dançando assim, esse programa acontecia nos sábados. E aí, ele se converteu, irmão. E eu fui lá cortar o cabelo, lá ali na Berruan, né? Eu fui cortar o cabelo, melhor dizendo, na Rua da Areia. Olha só onde é o cabelo dele, né?
Fui lá cortar o cabelo para ver. Quando cheguei lá, estava o homem totalmente transformado, louvores sendo tocados lá na barbearia dele, não é? E ele vestido como um homem deve vestir, né? De roupas sociais. Nada contra quem usa roupas de esporte, mas ele estava de roupas sociais, cortando o cabelo e cantando hinos evangélicos. Ele já faleceu. E, irmãos, eu fiquei muito feliz. E eu me lembro que eu estava dando uma escola dominical, ministrando uma escola dominical, e falei nisso. Aí uma pessoa que estava lá, um cristão, disse assim: ah, mas esses caras são uma graça, né? Faz de tudo, um crente falando isso, faz de tudo e depois quer vir para o evangelho, pronto, está tudo certo, né? E o pecado dele ficou como? Eu digo, homem, o pecado dele foi pego, diz lá Abacuque, foi pego e lançado, Miqueias, né? Foi pego e lançado, Miqueias, foi pego e lançado no mar profundo. E o grande homem de Deus, João Calvino, ele disse que Deus colocou uma placa lá, é proibido pescar, né? O passado dele foi esquecido. Ah, mas não pode se esquecer do passado. Eu disse, meu irmão, o passado dele serviu para a glória de Deus. Aí houve aquele, como? Eu digo, o passado dele serviu para a glória de Deus. Mas como assim? Sabe por quê? Hoje ele pode bater no peito e dizer, eu fui de determinada maneira, fiz determinada coisa, mas eu encontrei um Deus que mudou a minha vida. Você está entendendo, meu irmão? Tudo redunde para a glória de Deus. Todo esse arcabouço, né, de argumento que eu estou falando para você é para mostrar que tudo redunde para a glória de Deus. No final de tudo, meu irmão, da história mundial, da história do universo, tudo vai convergir para a glória de Deus, porque Ele é soberano. Não existe um ser nesta terra que seja rebelde a Ele, que não esteja de fato debaixo da sua autoridade e da sua soberania. Nem o diabo, meus queridos, porque a palavra de Deus mostra que o diabo, ele obedece ao Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele se rebeliou, sim, mas dentro da vontade permissiva de Deus. Deus tem seus propósitos. Eu não vou aqui investir tempo para falar sobre isso, que seria uma discussão teológica, né, que levaria horas, mas está dentro da vontade de Deus, porque tudo é para Ele, por Ele e dele. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E nós, como seus servos, temos que entender isso. A sua vida não está ao acaso. Não é a sua família, o seu emprego, o presidente dessa nação que vai decidir o seu futuro, não, meu irmão. Quem decide o seu futuro é Deus. Então, quando você entrega a sua vida a Ele, você deve confiar na soberania dEle. Você vai fazer a sua parte com certeza. Você vai buscar, né, cada vez mais crescer em entendimento, em sabedoria, não é? Em experiência, mas sabendo que em última instância é Ele quem manda na sua vida. Ele já escreveu a sua vida, Ele já tem tudo programado, Ele sabe de tudo o que vai acontecer na sua vida. Ele é o único que sabe o teu futuro. Nem você sabe, nem os seus parentes mais chegados sabem qual é o teu futuro, o que vai acontecer com você amanhã, mas Ele sabe. Então a esse Deus nós temos que fazer como o nosso irmão Judas, exprimir este louvor ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as coisas, e agora e para todos os séculos. Amém. Nós temos que render a Deus essa glória. Amém, irmãos? Então, meus queridos, os ensinamentos de Judas são contundentes. Nós temos que ter discernimento concernente aos falsos profetas. Amém? E se nós queremos combatê-los, meus queridos, nós temos que estar guardados no amor de Deus, viver em santidade, pregar este evangelho, porque o evangelho distorcido está sendo pregado aí, sim ou não? O evangelho distorcido está sendo pregado aí, mas o evangelho verdadeiro tem que sair da minha e da tua boca. Inclusive, deixa eu lembrar a você que o Senhor fala lá em Mateus 24, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Observe o que ele diz, e este evangelho, porque infelizmente existem muitos evangelhos, né, irmãos? Evangelho da prosperidade, evangelho do reino, evangelho do triunfo, evangelho disso, evangelho daquilo, mas o evangelho do Senhor, esse é que deve ser pregado em todas as nações. E de onde virá, irmãos? De nós. Amém? E por fim, meus queridos, nós temos que crer na soberania de Deus, que no final tudo convergirá para a glória dele.
Amém, queridos? Então, que eu possa cada vez mais me entregar a essa soberania, deixar, né, ser guiado pelo rio do Espírito Santo. Amém? Que eu não faça as minhas vontades, mas que eu queira fazer a vontade do Senhor. Amém, queridos? E, meus amados, compreendido tudo isso, que nós possamos viver com um firme e constante comunhão com Deus, com uma firme e constante comunhão com Deus. Irmãos, nosso irmão Judas nos chamou a batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Então não se acovarde não, batalhe por esta fé. Amém, irmão? Fale do evangelho. Não seja um crente chato, né? Daqueles que ficam apontando o dedo na cara dos outros, né? E não seja não, mas fale o evangelho. Faça como Paulo disse, a tempo e fora de tempo. Cave uma oportunidade para falar do evangelho. Amém, queridos? Ele nos incentivou a perseverar, né, na fé. A oração tem um papel muito importante nessa perseverança. E nos lembrou também, nosso irmão Judas nos lembrou também que Deus é soberano e que nós temos que crer nessa soberania e viver nela. Amém, queridos? Agora, diante disso, o que é que você vai fazer diante desse conhecimento que você recebeu nessa noite? O que é que você vai fazer? Esse conhecimento foi só uma ministração que foi falada, que você em algum momento se alegrou, ou ela vai se tornar o teu proceder daqui para frente? Irmãos, que essa ministração possa penetrar no coração, a palavra de Deus possa fazer a diferença na sua vida e que nós possamos viver segundo os ensinamentos da Bíblia, segundo os ensinamentos do nosso irmão Judas. Amém, irmãos? Então, Judas desafiou, né, os crentes dos seus dias a batalhar pela fé. E hoje, né, através da Bíblia, ele também está desafiando você. Você vai batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa é uma resposta que você tem que dar para Deus. Amém, queridos? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.